Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carla Bianchi e está começando mais um podcast Papo de Recreio. Vamos bater um papo? E hoje nós iremos falar sobre ansiedade e consumismo, que de acordo com o jornal O Povo, o Brasil Escola e a Unicef, a ansiedade ela é inerente à existência humana, podendo prejudicar a saúde mental das pessoas, a qualidade de vida das pessoas. Já o consumo é nada mais, nada menos do que essa movimentação de bens e serviços entre as pessoas e a comunidade. E a forma mais comum de consumo é a compra. Porém, existem outras formas de consumo, né? Como o ver, o ouvir informações. Os sentimentos também são formas de consumo. E durante a pandemia, né, da Covid-19, as pessoas passavam boa parte do seu tempo dentro das suas casas, ociosas, e elas buscavam formas de extravasar. E o que elas faziam? Elas consumiam. Elas compravam na internet, elas passavam horas nas redes sociais, em plataformas como filmes e séries. E para falar um pouco mais dessa realidade, né, nós estamos aqui hoje com a psicóloga Celiane. Celiane, nós sabemos que a ansiedade ela se manifesta por diversas razões, né? Fala pra gente, conta pra gente o que tem gerado ansiedade nos nossos estudantes. Olá, Carla. Está sendo um prazer vir falar aqui sobre essas questões que a gente percebe aí no dia a dia, e é um prazer dar as orientações e as informações necessárias. Então, falar um pouquinho sobre ansiedade, sobre consumo, é muita coisa ligada, tá? Então, assim, ansiedade, a gente vai começar logo pelo termo, né, de ansiedade. A ansiedade precisa se deixar muito claro que ela faz parte da gente, né? Então, ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Mas a gente precisa perceber, as pessoas precisam perceber como é que essa ansiedade, se ela está prejudicando a pessoa. E o que seria se prejudicar? Na vida profissional, na vida familiar, na vida social dessa pessoa. Então, é muito importante que as pessoas comecem a perceber quando que a ansiedade está sendo prejudicial para ela. Então, falar um pouquinho de ansiedade é justamente trazer isso para que a pessoa... eu sou ansiosa. Tá, mas ansiedade é para todo mundo, né? Mas até que ponto essa ansiedade está prejudicando você? Até que ponto a ansiedade está prejudicando um aluno, um estudante, um professor, a comunidade escolar e fora da comunidade escolar. Então, é muito importante a gente trazer aí essa diferença de ansiedade. Certo. E as pessoas que passam boa parte, né, do seu tempo nas redes sociais, no celular, o que você acha desse comportamento? Então, as pessoas já passavam, né, essa boa parte aí nas redes sociais. E por conta da pandemia, isso ficou muito mais... Isso, na verdade, acentuou, né? Então, as pessoas... Por quê que isso acentuou, né? Vocês podem perguntar por quê. E se perguntam muitas das vezes, né? Por que isso acentuou? Porque o ambiente da casa, ela se tornou tudo. Se tornou escola, se tornou trabalho, o lazer, por conta da pandemia. Então, ficou tudo misturado, né? As pessoas saem de casa para trabalhar, saem de casa para ir para a escola. E acabou que tudo virou uma coisa só. Então, não tem como as pessoas passarem por isso de uma forma que não trouxesse prejuízos a elas, né? Então, por exemplo, passar a maior parte do tempo em rede social, né? Vendo a vida das pessoas que colocam lá que é uma vida perfeita, né? Que não tem problemas, colocar que essa pessoa faz compras do melhor tênis, por exemplo, o tênis que foi lançado. Então, aquela pessoa que está lá na rede social, aquele jovem, ele vai querer comprar o tênis, mesmo que ele não pudesse sair por conta da pandemia. Mas hoje ele já pode sair. Então, ele já queria aquele tênis. Tá? Então, assim, essa que a gente chama de positividade tóxica, né? Que é essa rede social perfeita, uma vida perfeita, e que não existe, né? Que nós temos aí os nossos problemas,
que você tem os seus problemas e que a rede social, muitas das vezes, é o gatilho para a ansiedade. Tá? Por quê? Porque se eu não compro aquele tênis, se eu não compro aquela roupa, de repente que o influenciador ou o blogueiro estão ali tentando passar, né? Porque eles também precisam ali vender aquela proposta. Se eu não compro, eu fico frustrado. Então, isso é um gatilho para a minha ansiedade. E a minha ansiedade, ela tenta, quando eu faço essa compra, ela compensa. Ela dá um jeito de compensar aquilo que eu estou sentindo. Porque eu preciso ter. Né? Então, a gente precisa deixar muito claro que todo mundo tem seus problemas. Que a rede social, se você não for trabalhar com ela, ela é um lazer também. Então, precisa ter essa diferença. Se você não trabalha com ela, você não precisa passar 24 horas, e até quem trabalha, que precisa ter o tempo dele também, tá bom? Para fazer o seu lazer fora rede social. Então, a rede social, ela também tem um limite para você ficar ali com ela. Você precisa ter o seu lazer, você precisa ter os seus momentos ali de forma social, com seus amigos. Se você está na escola, vivencie a escola. Se você está numa reunião com amigos, vivencie essa reunião com amigos. Se você vai para casa, quer assistir um filme, vivencie isso também. Então, é muito importante saber diferenciar. Equilíbrio, né? É tudo. É tudo. É tudo. E em relação ao consumismo, Celi, conta pra gente como que a gente faz para saber que a gente está consumindo, influenciado pela ansiedade. Tá. Consumir também faz parte. Por quê? Porque precisamos ali, né, de qualquer forma, rodar aí a nossa economia, a gente precisa sim consumir. Mas quando é que isso se torna algo que eu sempre vou falar que é prejudicar a sua vida? Quando você não consegue mais parar de fazer aquela compra, quando você diz ali na sua cabeça que aquilo não é necessário para você, mas você precisa comprar. Sabe aquela questão de compensar que eu falei anteriormente? Então, é isso que o consumismo faz. Ele vai compensar uma fragilidade emocional sua, por exemplo. A ansiedade, né? A depressão. Então, ele vai compensar. E a partir do momento que você vai lá, você compra sem necessidade. Então, por exemplo, a Carla tem um guarda-roupa com 100 pares de sapatos. Mas ela vai lá comprar mais um porque ela olhou que está na moda. Sendo que ela tem 100 pares. Qual é a necessidade? Então, é muito importante você se fazer essa pergunta. É necessário eu comprar mais um par de sapato? O que isso vai influenciar na minha vida? Então, vai ser só mais um lá no seu guarda-roupa. Então, quando você abrir seu guarda-roupa com 100 pares, ali você já percebe que tem algo de errado. Então, não há necessidade. Então, é sempre bom ficar se perguntando se é necessário esse consumismo de forma exagerada. Consumir, você tem que consumir. Agora, de forma exagerada, é que você também precisa verificar aí até onde é real para você, até onde é necessário para você. Fazer uma autoanálise, né? Sim, é importante. É importante em todos os sentidos. Né? Seja você jovem, seja você adulto, até para as crianças também. E é muito importante da gente falar isso, da gente orientar as crianças. Por quê? Porque é a nossa base. Elas vão aí trocar de fases. E elas então, refletem aquilo que nós somos, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Sim, com certeza. E agora a gente vai para um breve intervalo. Não saiam daí, voltamos já já. Estamos de volta com o nosso podcast Papo de Recreio, hoje falando sobre ansiedade e consumismo, tema aí que é destaque no final do ano, com o Enem, com o Natal, quem vai às compras. E, Celi, nós temos algumas perguntas, nós selecionamos, né, algumas perguntas do nosso público, né, dos nossos estudantes. Sim. A primeira é: como organizar meu tempo de estudo e lazer? É importante estabelecer uma rotina para esse estudo e para esse lazer. Como é que seria essa rotina?
Você vai colocar os seus horários, você vai fazer uma agenda. Então, você coloca os seus horários, o horário de estudo, o horário que você vai estudar suas disciplinas e o horário que você tem para descansar, porque é importante que sua mente possa descansar para que você volte renovado e possa absorver mais informações. Então, é muito importante estabelecer rotina. A segunda pergunta é: o que fazer quando estou ansioso, procrastinando? Então, a gente vai falar um pouco do ansioso. O ansioso, ele sempre se coloca no futuro. Então, vai acontecer isso, pode acontecer isso, e ele acaba sofrendo muito. Então, é importante fazer o exercício de respiração, comer um pouco, porque quando você começa, por exemplo, tomar uma água, um suco, fazer um lanche, você acaba desviando aquele pensamento que é negativo para um pensamento mais positivo. Respiração, uma boa alimentação, e você também pode fazer uma atividade física. Olha que interessante, né? Tem muita gente que deixa isso um pouco de lado, mas você pode fazer uma atividade física, uma caminhada, enfim, até para desviar esse tipo de pensamento. E aquela pessoa que vai procrastinar, deixar para depois. Então, para essa pessoa, a dica não dá para deixar para depois. Se você tem que fazer agora, também é estabelecer uma rotina para isso. E assim você vai o quê? Vai se modelando, vai se adaptando, e essa procrastinação ela vai tendo um índice menor aí na tua vida. Ela vai diminuindo. Certo. Agora a terceira e última pergunta: como lidar com as expectativas da família em relação ao Enem? Então, a gente vai falar para a família, né? Família, uma boa comunicação, uma boa conversa. Por quê? Porque essa expectativa ela é super compreensível, mas a família precisa entender também que é uma pressão muito grande em cima do estudante. Pressão de passar no Enem, pressão agora de ter uma outra responsabilidade na vida dele, a pressão da escolha. Então, a família ela precisa ter essa comunicação, essa conversa clara com o estudante. E ele também precisa se colocar, ele precisa saber aquilo que ele quer fazer. E também não é algo tão ruim se ele decidir, por exemplo, fazer o Enem para cursar odontologia, e aí, de repente, ele falar que não é aquilo que ele quer, não tem problema. Ele vai tentar novamente e aí ele vai fazer aquilo que ele quer. Então, é importante também ele se colocar e a família ter uma boa base aí de comunicação, uma boa base de conversa. Quantas vezes, a gente não comprou por impulso e depois a gente reflete, poxa, eu poderia ter poupado esse dinheiro, eu poderia ter gastado com alguma outra coisa, que mais na frente vai ser necessário para mim. E também a gente, às vezes, sofre por antecipação, Eu mesma já sofri várias vezes por antecipação com algo que ainda não aconteceu. E como é controlar a ansiedade, o consumismo na busca de satisfação? Então, Carla, essa questão da impulsividade é justamente isso que vai diferenciar o seu consumismo. Se você compra por impulso, isso não é bom, porque você está comprando algo que você não precisa, não é necessário. Então, quando você consome, é porque você precisa daquilo. Então, você precisa diferenciar isso. Até onde eu posso consumir esse objeto, essa comida, até onde? Você tem que fazer essa pergunta para você. É necessário? Porque se você compra por impulso, não é bom. Então, você precisa fazer isso. Você está no shopping, por exemplo, e você entrou na loja porque você viu um vestido. Eu vou comprar esse vestido, eu vou passar o quê? Eu vou passar um fim de ano com ele, é uma festa, é um aniversário? Será que em casa eu não tenho uma outra roupa? Então, assim, você vai poupando. E isso também não vai fazer com que você gaste aquilo que você... Às vezes você está ali até deixando esse valor para gastar com uma outra coisa, que é muito mais necessário. Então, não precisa você comprar por impulso. Compre porque é necessário. Certo. Agora a gente vai assistir o vídeo dos nossos estudantes com algumas perguntas para você. O final do ano me deixa triste e estranho. O que será que causa esse desconforto? Nós passamos por um ciclo
Você inicia o ciclo no ano e você vai finalizar esse ciclo. Durante esse ano, você passou por várias situações e você mesmo se cobra por situações que foram negativas, situações que foram positivas. Você tem que saber lidar com as suas frustrações, porque falar de frustração não é fácil. Então, quando a gente fala dela, a gente fala daquela pessoa que fica triste, aquela pessoa que não sabe lidar com algumas questões que ela não conseguiu almejar durante o ano. A gente fala de uma baixa tolerância à frustração. Então, essa baixa tolerância à frustração, ela acontece na situação que você não conseguiu alcançar. Mas é muito importante você entender que vai iniciar um outro ciclo. E que você também pode incluir aquela meta que você não conseguiu alcançar no ano anterior, você pode colocar para alcançar no ano seguinte. Então, é uma questão de você fazer uma avaliação de tudo que você passou até o finalzinho do ano. Essa questão de tristeza é uma emoção, né? São emoções que você sente. É importante que isso não dure por muito tempo. Foi só naquele momento. Então, é colocar aí na sua vida que vai haver um novo ciclo e que você pode estabelecer aquela meta antiga e novas metas também. Comprei compulsivamente e adquiri dívidas. Mesmo assim, sinto prazer em comprar, mesmo sabendo que esse sentimento de alegria é passageiro. O que devo fazer? Então, é importante, nesse caso, buscar uma ajuda, porque você já está percebendo que você não fica alegre por muito tempo quando você faz essa compra. Então, é muito importante você buscar ajuda, uma ajuda especializada, que vai lhe orientar, que você vai tratar, porque provavelmente você está passando por algum problema. E aí, nessa ajuda especializada, você vai conseguir identificar. Que bacana. Obrigada, Celi, né? Eu que agradeço. Pela presença, né, por estar aqui conosco. Foi muito bacana conversar sobre esse assunto, que é uma realidade na nossa sociedade, né? Sim. Quem nunca comprou algo sem estar precisando e quem nunca também sentiu ansiedade, né? Sim. E agora eu deixo aquele espaço, né, para tu deixar aquela dica, aquela sugestão para quem está nos acompanhando. Então, buscar uma atividade física, boa alimentação, ter seus horários de lazer, os horários com a família, o horário que você pode fazer algo mesmo social. É importante ter esse contato, as pessoas precisam entender. Tem as redes sociais? Tem, ótimo, maravilhoso, a gente não pode fugir disso e nem deve também, né? A tecnologia está aí, o avanço dela, são muitas coisas diferentes e novas todo ano. Então, nós precisamos lidar com todas essas mudanças e você precisa estabelecer aí na sua vida coisas que você pode fazer para ficar bem. Você precisa se sentir bem. Se eu me sinto bem fazendo uma caminhada, eu vou lá e faço uma caminhada. Se eu me sinto bem saindo com os meus amigos, sendo meu momento de lazer, eu vou lá e saio com os meus amigos. Então, é interessante que as pessoas possam estabelecer isso para a sua vida. Obrigada. De nada. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Papo de Recreio. Tchau, tchau.